Eu venho mais uma vez gravar uma mensagem pelo YouTube e hoje é o poder da oração. Jesus deixou para nós o Pai Nosso, para a gente aprender o Pai Nosso, que se diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a gente tem que desenvolver esta oração do Pai Nosso. Como também o cristão, o crente, que ele crê na palavra de Deus, crê no poder de Deus, sabemos que não podemos viver da vida material dependendo da carne e do sangue. Como o apóstolo Paulo, ele nos explicou que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo, contra os principados e potestades dos demônios, contra as forças espirituais da maldade na região do ar, contra os príncipes das trevas e contra as forças espirituais da maldade que é aplicado no ar, e contra os dardos inflamados do maligno. Então, a igreja, ela não depende somente dos recursos materiais, como somente ler a Bíblia ou conhecer a Bíblia, E sem oração não movimenta nada no reino espiritual. E nesse século XXI que nós estamos, a igreja conhece muito pouco sobre o mundo espiritual. Porque a gente não, pelos olhos da carne, a gente não vê os demônios, não vê o diabo, não é? A gente não vê, certo? Então, a Escritura, a palavra, nos ensina que é pelo Espírito. Então, a gente precisa se revestir das armaduras de Deus. O capacete da salvação, o calçado da preparação do Evangelho e da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus possa nos acrescentar a nossa fé diariamente na sua palavra. E aí o Paulo, o apóstolo, ele diz que não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Espírito de quê? Da oração. Porque a nossa mão não expulsa demônio, nosso pé não expulsa demônio, não curamos enfermidade com a carne. No nome de Jesus, mas o nosso Espírito, aonde habita o Espírito Santo no nosso Espírito. É onde a gente recebe o poder. Então, João Batista disse que viria Jesus, ele batizando com água, mas viria Jesus que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a gente começa a falar em línguas, em línguas estranhas, como o apóstolo Paulo aplica à igreja do Coríntios. Então, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente começa a falar 1, 2, 3 línguas. Mas nós temos que orar a Deus para receber a oração em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo e o falar em língua é uma coisa. Mas o orar em línguas, falar mistério com Deus. Então nós temos esse privilégio, essa honra de falarmos com Deus através da oração em língua, porque a Escritura nos ensina, Paulo falando para os Coríntios, que fala em mistério com Deus. Então tudo é revelado o lado espiritual, o mundo espiritual, que a igreja em pleno século XXI, 10% apenas entende e compreende, mas 90% da igreja de hoje, de modo geral, em pleno século XXI, não conhece o mundo espiritual. Somos atacados 24 horas, todos os dias de nossa vida, por esses espíritos imundos que existem na face da terra. Ele produz contenda, confusão, separa casais, ele entra na vida sexual do casal, ele entra nos filhos, ele entra na família, ele entra nos amigos, ele entra até em certos irmãos de igreja,
para nos atormentar, para nos afrontar. Vem a calúnia, vem a afronta, vem a mentira. E o apóstolo Paulo disse, assim diz o Espírito expressamente, que nos últimos dias muitos darão ouvido à doutrina de demônio e espírito de engano. Está vendo? Nesses últimos dias ele fala, o Espírito dá essa profecia para ele e ele traz para nós. Então, nós temos que ter o mínimo, máximo de cuidado, né, para não ser atropelado por esses espíritos imundos. Mas antes disso, Jesus fala para nós, né, e Mateus, o apóstolo, escreveu, né, está na Escritura no capítulo 10, e versículo 1 que diz, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O que você entende isso, igreja do século XXI? O que é que você entende isso aí? Esse que deu poder, onde está o poder? Né? Às vezes tem muitos gritos na igreja, e sensacionalismo, emoções da carne, e a gente pensa que é poder. Eu vi, esses dias atrás, um pastor orando por um paralítico, e ele passou assim, uns 10 minutos, em nome de Jesus, levanta paralítico. Em nome de Jesus, levanta paralítico. Oh, Jesus não cura mais não? E o paralítico não andou. Eu não quero julgar que a vida dele esteja errada, não. Eu sei que o nome de Jesus tem poder, sim. Porque a Bíblia diz que Jesus veio destruir as obras de Satanás. Então ele disse, em meu nome. Se esse nome tem poder, né, a igreja não pode ser derrotada, decepcionada, fracassada. E uma multidão de gente ficou observando, né, que o paralítico ele saiu da cadeira de roda e começou a cair no chão. Primeiro, Jesus não deixa sequelas em nenhuma enfermidade. Se no nome dele nós ordenamos que a enfermidade vá embora, bata em retirada, não deixa sequelas. E muitos aí estão enganando o povo, as pessoas saem manquejando, né, caindo, se levantando. Jesus não curou. Então o que nós precisamos? Buscar a Deus em oração. Nesses dias difíceis, caóticos, tenebrosos, que a gente vê, né, a gente vive no meio de uma multidão de pessoas, a gente se encontra, principalmente as pessoas que trabalham, né, as pessoas que vão à faculdade, ao colégio, vão ao trabalho, né, vai para a sua empresa, a gente encontra milhares de pessoas na face da terra. É um encontro. Dentro do ônibus, andando de carro, a pé, de qualquer maneira, a gente encontra uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Por que você entende isso aí? Que o mundo jaz o maligno. Quer dizer, todos que não têm Jesus como Salvador estão no maligno. Quer dizer, está endemoniado, está perturbado. E a igreja do século XXI fica enganando as pessoas, diz que a pessoa não tem fé. Jesus sabe que a gente não tem uma oração perfeita. Perfeita só a de Jesus. E tem muitos livros escritos sobre o poder da oração. Faça assim, faça assim. Isso se torna artificial. Porque o evangelho é espiritual. É o poder de Deus. É o reino do céu que veio para a terra. Não tem nada de materialista. Nós aqui trazemos e se envolvemos, né, nesse materialismo, nesse sistema de igreja que tem hoje. Eu muitas vezes não gosto nem de julgar nem atacar, mas pela Escritura eu tenho que falar. Por quê? Aonde a gente mora é meia dúzia de igreja numa rua, numa outra rua é outra meia dúzia de igreja, e o povo continua sofrendo. Doente, perturbado, pobre, miserável, não tem força. Você sabe quantos lares de crente é destruído? Quantos lares de crente? Que a pessoa está no ciclo de oração, está orando, está vindo, né? E o lar destruído. Marido não cristão, mulher não cristã, filhos rebeldes. Você sabe quanto está na cadeia? Filho de pastor e filho de crente? Assassino, estuprador, né? E ladrões, vivendo no mundo das drogas, traficante. Ele mesmo diz assim, sou filho de pastor, minha mãe é dirigente de ciclo de oração. E por que não funciona? Eu vou trazer um exemplo aqui para você, que nas outras mensagens eu pude trazer isso aqui, mas vou repetir. Eu era um jovem que curti o tempo do ouro, que foi em 1970,
quando 60 e 70, o rock, vaidade e boate e clubes, essas coisas todas, né? Eu era um jovem de 20 anos envolvido nisso aí, né? Mas eu tinha uma mãe que era crente. Ela já se foi, já está com Deus. E ela orou por mim 22 anos, pedindo a Deus a salvação da minha pessoa. Oh, queridos e queridas, Igreja de Jesus, se você não pagar o preço de oração, você não vai ver nada, não vai ver resultado nenhum. Eu não estou falando de ser fanático, né? Porque hoje em dia tem um monte de cristão aí dizendo que é crente, que é fanático, né? Deus está aqui, Deus falou comigo, Deus está me dizendo, não falou nada, nem disse nada, e nem está com aquela pessoa, que se você olhar a vida dessas pessoas, são tudo derrotados, fracassados. Porque não tem uma vida piamente de oração, porque não é nós que mudamos, é o Espírito Santo que muda. E muitos estão dentro da igreja falando em línguas, e dança dentro da igreja, arrebenta tudo só pelas paredes, faz tanta roda dentro da igreja. Quando termina ali que vai para casa, leva uma vida derrotada, destruída. Principalmente hoje, família, mesmo que não seja cristã, você, meu irmão, minha irmã, tem que ter uma vida de oração, pagar um preço, oração e jejum. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Não tem como mudar, não. Não fica aí atrás de folha ungida, rosa ungida, água benta, sal grosso, não. Isso aí não resolve nada. Isso é só carne, isso é materialismo. É no poder da oração e do jejum que a gente bota o diabo e o demônio para correr. Como é que nós vamos fechar as portas se a gente abriu? A gente abre porta, deu legalidade ao diabo e ao demônio, ele entra. Então, eu nunca vi tanto, eu tenho 50 anos de vida cristã, eu nunca vi tantos lares destruídos dentro da igreja. Ia ver o marido é até pastor, ver o marido é até missionário, é presbítero, é evangelista, tem mulheres que são profetas dentro da igreja, e dentro da igreja é uma coisa, mas em casa e na vida cotidiana é outra coisa. Porque é isso aí, a falta de orar, se humilhar a Deus, como proteção, como socorro. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação, na luta, na prova, porque o Salmo diz isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação, na luta, na doença, na enfermidade. Você pode ser abandonado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pelos amigos, pelos irmãos, mas Deus não te abandonará. Porque Ele disse, eu sou contigo, não temas. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não mudei. E por que tanto fracasso, tanto choro, tanta angústia, tanta aflição? Olha, o que tem de pessoas que diz que é cristão, sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, em depressão. Que coisa terrível. Eu fico angustiado quando eu vejo isso. Porque a minha mãe, a Maria Paula, ela foi orar um dia com as colegas dela e ela preocupada comigo, que eu saía na sexta-feira e só chegava na segunda-feira. Ela ia no hospital para ver se eu estava lá, ela ia nas cadeias lá perguntando na delegacia se eu estava preso. Eu estava nos cabaré da vida. E Deus deu uma palavra para ela, mulher, não te preocupa, apenas tu ore e busca a minha face pelo teu filho, porque dele eu cuido dele. Eu cuido dele. Está vendo que palavra poderosa? Ela saiu dali a alegria, antes dela falecer para Jesus. Eu me converti. Eu me converti no meio da rua. Eu estava com 4 garrafas de bebida alcoólica, meus colegas para ir para a praia, para a gente se divertir. E no meio da rua chegou um dia uma mulher e botou o dedo na minha cara e disse, ei, homem, a tua vida de profano acaba hoje. Caiu garrafa de bebida do lado e ela me deixou na porta de uma igreja. E eu entrei. E ali eu derramei em lágrimas, em choro. E faz 50 anos que eu me converti a Jesus Cristo. Mas me ensinaram, eu dei credibilidade, o ofício da minha mãe, uma vida de oração. Então eu ia para as vigílias, eu ia para os montes, né? Eu abracei Jesus como ele me abraçou.
Não foi eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu. E eu fui tentado, a gente é tentado até hoje, afojado, perturbado, as pessoas afrontavam a gente no meio da rua, era isso, era aquilo outro. Mas a oração remove montanha. Não há milagre sem oração, não. Vamos deixar de olhar para o materialismo. As pessoas estão correndo para o materialismo, na força, a pulso. Eu quero, tem que ser assim, tem que ser coisa. Não, meu irmão. Quando você vai orar, você se quebranta diante de Deus, se humilha e clama a misericórdia dele. E Deus está pronto para perdoar. A misericórdia dele é grande, é poderosa. Ele diz, eu sou longânimo, tardo em se irar, misericordioso e riquíssimo em perdoar. Eu tenho orado muito pelos caídos, que já foram para a igreja, e foram batizados pelo Espírito Santo, se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por qualquer coisa teve uma queda, e o inimigo arrastou para o mundo outra vez. Eles querem voltar, mas não encontram força para voltar. Então, a gente tem que orar. Né? Eu tenho orado pelos desigrejados, né? Que são fracos na fé, não têm força. Como vai voltar para ter comunhão com Deus se não pagar o preço de oração? E a gente tem que ter também vigilância. Hoje o mundo precisa de muita vigilância, porque ataque do diabo, do demônio, existem milhões de demônios, de espíritos imundos, atacando 24 horas. E ele sabe a fraqueza dos crentes. Você está entendendo? Ele sabe as fraquezas dos crentes, ele sabe, o diabo sabe as fraquezas, porque dá lugar. Não fecha a porta, não fecha a boca. E aí se perde no caminho. Um dia, aleluia, outro dia está triste, abatido, né, aflito, desesperado. Mas me diga uma coisa, como é que o crente vive aflito anos? Desesperado, angustiado, perturbado. Tem crente louco, tem crente doente, em depressão. Tem muito crente na ala psiquiátrica. Onde é que está a igreja que ora? E Jesus diz aqui, vou repetir, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem todas as enfermidades. Todas! Não é uma só não, todas as enfermidades e todo o mal. O que é todo o mal? A ação do diabo, dos demônios, espalhado na face da terra, lá no trabalho. Eu enfrento milhares de pessoas na cidade de Feira de Santana, porque eu sou o quê? Distribuidor de produtos. Então eu lido com grandes e pequenos, mulheres, homens, você está entendendo? Mercados e mercado, e a tentação vem, né? O ataque vem. Mas se você não se levantar de madrugada, que você vai trabalhar, não se preparar, o inimigo vai engolir você, vai derrubar, vai destruir. A missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo. Ele nos odeia, porque nós somos cérebro de Cristo. Mas a Escritura não diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não anda abalado. Se o Espírito Santo está em você, não precisa você andar abalado, cheio de confusão na cabeça. Ah, fulano está me caluniando, fulano está me perseguindo. Ó, meu irmão, vai no joelho e bota lá essa perseguição, essa afronta, alguém que está caluniando, essa tentação, né, para a mulher, os homens, né, e os homens e as mulheres, dinheiro sujo, dinheiro lavrado, né? Você precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado. Vigiar. Porque vou dizer uma coisa aqui para você. Enquanto a igreja estiver na terra, não vai cessar a tentação e as perseguições. E vou dizer uma coisa aqui para você, para adiantar. Coisas piores virão, porque está na Bíblia. Muitos se apostatarão da fé. Ele não está falando para o mundo, está falando para a igreja. Dando ouvido à doutrina de demônios e espírito de engano espalhado dentro das igrejas. É uma coisa terrível. Pastor matando as esposas, a esposa matando os pastores. O que é isso aí? Como é que um pastor usa suas filhas como mulher? O que é isso? Pastoras usando jovens dentro da igreja. Isso não é um caso esporádico, não. Isso está totalmente liberado. Ah, minha querida, meu querido irmão, voltamos a orar de verdade. Não precisa você fazer oração formal. Não,
Fala aquilo que você pode falar, que você sabe falar. Deus entende, Deus compreende, Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é justiça. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha que palavra poderosa para você hoje. Entrega tua vida, tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus negócios, teus projetos, futuro dos teus filhos ao Senhor. Confia nele. Muitos creem, mas não confiam. Muitos creem, mas não confiam. Não é só basta crer. Não só basta ler Bíblia, ler, não. É obrigação ler. Mas você não pode viver somente, eu ler a promessa, está tudo certo. Promessa, a palavra, Deus está falando, mas você confia nele? O que ele pode fazer? Eu estava pela manhã, fazendo serviço da minha casa, e Deus falou poderosamente comigo. As pessoas nem creem, nem acreditam. Falou poderosamente comigo assim, filho meu, não temas que eu sou contigo. Ninguém te tocará. Para você ver, eu conheço 17 estados no Brasil. E agora eu estou orando pelas 8 nações que falam a língua, a idioma português. Moçambique, Angola, Portugal, Cabo Verde, Bermudas, Guiné Equatorial, Timor-Leste e São Tomé Príncipe. São nações que falam a minha língua português. E eu vou lá em todas essas 8 nações levar a palavra de Deus lá. É a minha missão. Não tem nada que se exaltar, não. São 50 anos de oração e de jejum. Certo? Agora, você quer riqueza, e muitos vão para a igreja hoje, levar dízimo, levar ofertas grandes, para ver se melhora a vida financeira, né? Você pode levar uma carreta de dízimo e de oferta. Se você não trabalhar, não funciona. Porque Deus não é loteria. Deus não é casa lotérica, meu amado. Que você vai lá, paga, joga e espera ter sorte de ganhar. Jesus disse, eu e meu pai trabalham até agora. O que é isso aí? Eu e meu pai trabalham até agora. Vai ter com as formigas? Ó, preguiçoso. Porque eu e meu pai trabalham até agora. Tá vendo? Se você trabalhar e você saber administrar dinheiro, você chega lá onde você quer. Porque faz parte da oração. Todos os seus projetos, diariamente, você tem que botar na mão de Deus. Projeto família. Marido, esposa, filhos e parentes e irmão. Você tem que orar por ele. Você está salvando o vizinho, está salvando alguém que você não conhece pregando, e os irmãos, e os tios, e os avós. Fica como? Você não vai nem lá levar a palavra de Deus. Ah, mas ele não quer não. Você vai ter que orar porque Deus vai remover essa pedra da incredulidade. É Deus que remove, não é você. Mas Deus quer ver a sua oração a ele. Está vendo? Então, não tem família completa dentro da igreja, 100%, porque não tem oração para Deus remover muralha do gigante. Você viu? As mulheres de Jericó eram um empecilho, era uma dificuldade. Mas Israel com Josué, ele rodeou 7 vezes a muralha, porque Deus mandou rodear 7. Você tem feito isso? Não tem. Então, quando a 7ª vez que ele rodeou, clamando o nome do Deus Todo-Poderoso, Jeová, o que foi que aconteceu? Precisamos voltar a Deus. A igreja precisa voltar por um avivamento pessoal. E avivamento, despertamento, só vem através da oração. Jesus passava a noite inteira orando. E os discípulos, come, Rabi. Rabi, tu come. Você não dormiu de noite, não. Porque Jesus, Deus encarnado, Jesus é Deus encarnado. Ele orava a noite inteira. Ele sabia. Né? Não era o povo de Israel que atormentava Jesus. Era o diabo e seus demônios que estavam dentro de Jerusalém, em Israel, levando os judeus, o Israel, à incredulidade, para não crer no Messias chamado Jesus Cristo. Por isso que crucificaram. Né? Então, a gente precisa voltar a orar, a interceder, principalmente pela sua família. Meu amado, meu querido, minha querida. Você ama a sua família? Eu vou parar porque eu vou orar para encerrar. Você ama a sua família? Então você vai pagar um preço de oração e jejum por ela. Seu filho pode estar nas drogas, no roubo, no crime. Sua filha pode ser prostituta. Pode ser prostituta, que eu não estou julgando aqui ninguém. Pode ser prostituta.
pode estar no mundo aí fora, no mundo das drogas. Você não sabe quantas mulheres estão na cadeia, filho de crente, no tráfico de drogas. Você não sabe de nada. É preciso voltar. Então, se você ama sua família, pode ser o que for, parente, derente, que não gosta de você porque você é cristão, você é de Jesus, aí você tem que orar. Pelo menos pela sua família, pai, mãe, filhos, e tio e tia, avó e avô, tudo da família, você tem que orar e jejuar. Você põe ele, faz um projeto de vida e põe a família no seu jejum. Vou dar aqui um segredo de Deus para vocês. Deus não suporta a oração do justo, porque a oração do justo tem muito dos seus efeitos. A Bíblia diz o que? Jeremias, Deus disse, clama a mim, eu te responder-te-ei. E mostrarei as coisas grandes e firmes que não sabe. Aí não sabe o dia da manhã, não. A própria Bíblia diz, Jesus diz, vai não saber o dia da manhã. Mas a Bíblia, a Escritura, manda a gente clamar, pedir de novo. Clama a mim, eu te responder-te-ei. E te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabe. A igreja está clamando. Aquela oração vaga, sabe? Minúscula. Fracassada, derrotada, que não passa nem do telhado. E como é que pode ter vitória? Eu não sou pastor não, viu? Eu sou um servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo, mas Ele me revela todas essas coisas. Para quê? Para mim eu pagar um preço de oração e interceder pelo Brasil e pelas outras nações. É um projeto que Ele tem comigo na minha vida. Não estou aqui me exaltando, querendo ser melhor do que os pastores. Não. Eu sou o menor de todos. Mas eu tenho uma responsabilidade de orar e interceder pelas famílias. Agora não pega carona não, paga o preço. Você tem muito crente que gosta de pegar carona. Ai, não ore por mim, estou passando por luta, estou passando por... Você não vê ela no culto de oração? Mas anda pedindo oração, né? Isso é pedir carona, é individual, queridos. Queridas, é individual. Cada um faz sua parte. A gente ajuda. Mas não pega carona, não. Paga teu preço. Tu quer vitória? Quer ver a família salva? Quer prosperar? Porque Deus é Deus da prosperidade. Não é? Da prosperidade? Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus virão sobre mim todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Deus para sempre. Você está entendendo? Não é pecado prosperar, não. Mas prospera, sabe, humildemente, honestamente. Não queira nada de ninguém. Não toma nada de ninguém, não engana ninguém, não enrola ninguém. Porque se eu entrar aqui em detalhe, o que gerente de banco fala para mim, ou loja de carro, né, fala para mim que não pode vender a crente, a católica, a pastor e a bispo e a padre, porque não paga. Então essa oração, ela não funciona, certo? Não funciona. Veio o profeta Elias, ele declarava em oração, fogo do céu vinha sobre os adeptos de Baal e vinha fogo e matava todos. 3 anos, 6 meses, sem chover, está decretado. Agora, cara, volta para casa que eu vou orar. E ele orou, subiu no monte, e ele mandou o moço dele perguntar, o que é que tem lá no céu? Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí veio chuva abundante sobre Israel. Está vendo? Por que hoje não acontece isso? Você está acostumado com moleza, coisinha fácil. Não funciona não. É no sacrifício. E oração é sacrifício. Então não corre atrás de igreja que está dando sal grosso, folha ungida, pião roxo, óleo que salva, óleo que liberta, óleo que prospera. Isso tudo é mentira de pastor. O que é que a Bíblia diz? Eleve os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. E o Senhor é nosso pastor, nada não pode faltar. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso. Quero te louvar pela palavra que tu me deste no meu coração nesta manhã, nesse domingo abençoado. E eu quero nessa hora interceder pelos lares e pelas famílias. Aonde está o caído, o desigrejado, o incrédulo, pai, mãe, filhos, toda a parentela que está nesse sofrimento. Outros estão macumbados, enfeitiçados. Outros estão no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição. E não adianta, Senhor.
certo? Porque se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quanto mais dá conselho dentro de casa, que os filhos se rebelam. Porque é no poder da oração e do jejum. Os discípulos não puderam, Senhor, expulsar o demônio mudo e surdo e ele era paraplégico. E também, né, ele espumava pela boca, caía no fogo, e ele não conseguia expulsar. E perguntaram, Jesus, por que nós não podemos expulsar aqueles espíritos imundos de enfermidade daquele paralítico, daquela criança? Jesus disse, a falta de fé, porque esta casta de demônio só sai com oração e jejum. Está dizendo tudo absolutamente. E eu, nesta hora, estou dizendo que essa casta de demônio, de espírito imundo, que destrói família, que leva os filhos à rebeldia, a vício, ao mundo. Quantos filhos já morreram pela polícia e pelo traficante? Mãe chorando, mãe em cima do corpo, gritando, perdi o meu pedaço, meu coração está quebrado, levou a minha pedra, porque o filho nunca ouviu um conselho. Ô mãe, tu tem pago o preço da oração? Eu quero dizer aqui para você um segredo de Deus. Não tem oração de verdade, de humildade, de coração derramado nos pés de Deus, em jejum, que Deus não faça milagre. Porque é isso que Ele quer. Se Ele pede para nós fazer, é porque Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer a libertação. Ele vai salvar a família. Se Ele está pedindo, clama a mim. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crê. É o que crê. Não pega a carona dos outros, não. Na oração e no jejum, não. Você tem que crer e orar. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quando você orar em língua, você vai ver o mundo espiritual revelado na sua vida. Milagres e milagres irão acontecer. Agora, não é ficar somente de blá, 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 mimimi, não. Certo? Tem que agir, tem que ter ação, tem que crer. Você tem que mexer com o trono de Deus, através da oração da humildade. Desça ao pó na madrugada, bota a boca no pó e clama a Deus, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele é verdadeira. E ele cumpre. Antigamente eu falei pelos pais, depois eu falei pelos santos profetas. Depois eu falei pelo meu filho Jesus Cristo. Hoje eu falo pela minha palavra para cumprir. Vamos estar enganado. Não sabe a vida daquele profeta mentiroso, enrolado. Leva todo mundo, está profetizando na igreja. Mentiras, enganos. E estão dando glória a Deus e aleluia. O demônio. Abra os olhos. Em nome de Jesus, seja removido. Demônio da feitiçaria, bruxaria, encantamento, magia negra, magia branca. O demônio que tranca tudo, fecha tudo, amarra tudo, está ordenado a bater em retirada agora. Alguém que fez feitiçaria, bruxaria, na cachoeira, no cemitério, né, nas mata-virgens, no ebó, no rancor, para destruir esse casamento, essa família é de Deus, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Eu ordeno que essa casa de demônio saia agora. Essa enfermidade que a medicina desenganou, não tem cura. Os moribundos, os desenganados, aqueles que estão na UTI em coma induzido. Não dá mais tempo para mim, mas eu vou dizer algum testemunho para você de cura do coma induzido. Levante desse coma em nome de Jesus. Eu ordeno e declaro que essa pessoa que está em coma induzido seja liberta. Eu declaro que Deus Filho, que está no mundo da droga, do crime, rebelde, eles sejam libertos em nome de Jesus. Esse marido que tem um amante, eles têm um amante que está debaixo de feitiçaria, bruxaria, seja quebrado, desfeito. Essa magia dele, essa magia branca, esse feitiço que enganou, enrolou, amarrou todo o teu marido. E ele está de casa abandonando a mulher e os filhos. Em nome de Jesus, está quebrada essa feitiçaria, essa bruxaria. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu declaro isto. Eu declaro portas abertas, porque para Deus não tem porta fechada. Não. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos pode faltar. Como é que tem porta fechada? Bota o pé na estrada. Peça a Deus a direção. Que você vai alcançar uma porta aberta, uma porta de trabalho, um emprego, ou você ser vendedor, alguma coisa você tem que fazer e vai trazer dinheiro para dentro de casa. Essa maldição hereditária dos bisavôs, tataravós, dos avós,
e dos pais do dia de hoje, eu quebro no poder do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus destrua todas as maldições de família. Agora, em nome de Jesus, creia, põe em prática a oração da fé no nome de Jesus e o nome de Deus será glorificado. Deus quer ser glorificado na terra. Não confie em político, não confie em homem nenhum, em ninguém. Põe a tua confiança, porque a Bíblia diz, os que confiam no Senhor. Não diz em homem, em político, no teu patrão, no teu dinheiro. Não. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Crente abalado, triste, abatido, derrotado, destruído. Sabe o que está acontecendo agora? Os macumbeiros estão vindo dos pastores que não têm poder para expulsar os demônios dele. Está vendo? Mas há servo de Deus e serva de Deus, plantada na oração de jejum, que vai ter vitória. Grande é a vitória que Deus tem para você, segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro e profetizo a palavra de Deus para a tua vida, para a tua família, para teus negócios, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.